Aliás, você já está percebendo que Lucas está contando para a gente, contando para Teófilo, né, o seu caro amigo, como é que a igreja se desenvolveu, ela aconteceu e ela se expandiu. E Teófilo está entendendo essa história toda. Quando você abre as páginas do Novo Testamento, você tem os evangelhos, 2 deles escritos por apóstolos, né, Mateus e João. Um outro escrito por Marcos, esse Marcos aqui, que era amigo de Pedro, primo de Barnabé. Ele foi o primeiro, provavelmente, a ter sido escrito. E esse de Lucas, que escreve para o seu amigo Teófilo, que também chegou até nós. E também o livro de Atos. E depois das viagens de Paulo, que são 4 praticamente, ele vai escrevendo cartas para essas cidades que ele visitou. Nós não temos todas as cartas, muitas se perderam ao longo da história. Mas as que nós temos é a carta a Filipenses, ao Filipos, aos Efésios, porque ele passa depois por Éfeso, Tessalônica, Tessalonicenses, Colossos, os Colossenses. Ele vai depois de novo para a região da Galácia e Frígia, escreve aos Gálatas, escreve 2 aos Coríntios. Então é muito interessante ver como é que se formou o Novo Testamento. São essas histórias biográficas dos evangelhos, a história de Atos e as cartas de Paulo. Isso era copiado e ia circulando entre as igrejas. E sim foi se formando o Novo Testamento ao longo de 3, 4 séculos, confirmado um pouco mais tarde. Mas isso é só um detalhe. Paulo, quando vai para Macedônia, que hoje é a Grécia, o país Macedônia que tem hoje é um pouquinho mais ao norte. Essa é a Grécia, ele está na Europa. Paulo está longe da onde ele estava. Ele já estava em Antioquia, vou mostrar para vocês, vamos mostrar o mapa, André? Ele já estava em Antioquia, né? Antioquia é aquela cidade aqui bem embaixo aqui, que já está longe. Ele nasceu em Tarso, né? Ele está longe lá debaixo de Jerusalém, da Judéia, bem para cima de Samaria. Ele sai de Antioquia, vai para Derbe e Listra. Listra foi onde ele foi apedrejado na primeira viagem. É ali que ele encontra Timóteo e ele vai subindo. Você lembra da história? Quis ir para a Ásia, que é onde fica até a cidade de Lídia, Tiatira, Éfeso, Esmirna, fica por ali. Mas Deus falou aqui não. Ele então vai para Bitínia, que fica lá mais acima, né? No norte, bem ali em cima. E Deus fala também não. Então ele dá a volta na Mísia, isso nós vimos semana passada, e para em Troade. Ele já está longe de Antioquia. E ali que Deus fala, vai para Macedônia. Um varão macedônio fala, vem para cá e nos ajuda. Eles navegam para essa ilha, chamada Samotrácia. Da Samotrácia eles navegam até Neápolis, já estão na Grécia. E Paulo não para. Neápolis já é da região da Macedônia. Mas a gente entende que o Espírito de Deus continuou impulsionando Paulo, porque dali ele vai para a cidade de Filipos, um pouco adiante. Tudo isso aí era Macedônia, tudo isso aí é Grécia. A distância de Antioquia até Filipos, ele já está na Europa lá em cima. Mas ali de Antioquia, nesse zigue-zague todo, irmãos, ele foi de 1.500 a 2.000 quilômetros, a pé. Andando de boa, irmãos, andando de boa. Se em 1 hora você anda 4, 5 quilômetros, devagar. Mas eles andaram aí talvez uns 4 meses. Ele estava bem longe. Paulo está entrando na Europa, o Espírito de Deus diz, vai para lá. Bom, você já conhece o fim do livro de Atos, Paulo morre em Roma. O Evangelho chega no coração do império. Deus, que desde Gênesis 3,15, está em missão, está impulsionando Paulo a levar o Evangelho. Para onde? Bom, depois de Judéia e Samaria, até os confins da época, confins da terra conhecidos dessa época. Aliás, não só chegou em Roma e na Europa, como da Europa irradiou para o mundo inteiro. O Brasil, que foi formado por imigrantes europeus, foi todo mundo de lá que veio para cá com o Evangelho no coração, por isso a gente está aqui. Isso aqui é o começo da nossa história. Esse Paulo foi obediente a Deus. Mesmo tendo discutido com Marcos e com Barnabé, achando que ele devia ir para a Ásia, circuncidou o Timóteo, falamos isso semana passada, mas quando Deus disse na Ásia não,
Ok, Senhor. Então eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Para Bitínia, não. Ok, Senhor. Vamos fazer o que o Senhor quer que eu faça. Vai para Macedônia. Um varão macedônio dizia: vem para cá e nos ajuda. O interessante é que Paulo não encontrou um homem em Filipos. Filipos é a primeira cidade dessa província macedônia, que era dividida em 4 regiões. Filipos era a porta de entrada. Ela era uma colônia romana. Uma colônia romana que tinha guarnições do exército. Ela era também uma cidade responsável por ter os exércitos ali, a manter também a ordem nessa região. O império era muito grande. E é interessante porque Filipos era uma cidade com todo o potencial para desenvolvimento, porque ela não mandava impostos para Roma. Roma permitia que ela tivesse um governo até certo ponto autônomo, para que ela se desenvolvesse muito e ela mantivesse ali a ordem do império naquela região. Então Deus vai impulsionando Paulo para uma cidade muito importante para a irradiação do evangelho, porque Deus está em missão. É Deus que desde o pecado do Éden disse: vou mandar o meu filho para resgatar a humanidade. Essa é a grande promessa de Deus, a salvação de cada um de nós. É interessante perceber que o apóstolo Paulo, que assassinava cristãos quando não era apóstolo, o próprio Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Você lembra? Capítulo 9, nós estudamos aqui. Deus em missão o alcança e o toma, e Paulo pula para dentro da missão de Deus, obedecendo a Deus na sua missão. Nessa história, Paulo chega na cidade. Você se lembra como é que ele fez em todas as cidades que ele passou? Ele procura uma sinagoga. Só que nós estamos na Macedônia. E Filipos, pela narrativa, não tem nenhuma sinagoga. Provavelmente tinha presença de judeus, porque tinham judeus em todo o império. Mas não tem templo. Isso está lá em Jerusalém, não tem sinagoga. O interessante é que Paulo, tendo uma visão de um varão pedindo: vem aqui e nos ajuda, ele não chegou na cidade desesperado procurando um varão. Não era uma pessoa. Aquilo representava um povo que tinha sede de Deus. Vem para cá e nos ajuda. Tanto é que quando ele chega na cidade, ele diz: permanecemos ali alguns dias. Pode ser 6, 5, 4 ou 3 dias. Porque no sábado ele diz: nós fomos procurar um lugar de oração. Deve ter chegado na segunda, na terça, no domingo talvez, mas não foi mais do que uma semana, porque no sábado eles já foram. Eles ficaram conhecendo a cidade. Alguns dias andando. O que Deus quer de nós aqui? Tem gente que está muito preocupada com o que Deus está falando, com a revelação, para onde eu vou, e sai metendo os pés pelas mãos. Vai devagar. Não tem pressa para fazer o que é certo. Agora, quem se precipita tem muita chance de fazer o que é errado. Ele chega ali, ele, Paulo, com Silas, com o Timóteo, com o Lucas, e eles souberam pelo burburinho que tinha um lugar que as pessoas se reuniam para orar. Deveria ser alguns judeus, é provável, porque não havia sinagoga longe do templo. Pelo menos para fazer orações eles tinham determinado ir para um lugar. Eles vão para lá no sábado. Quando chegam ali, tem um grupo de mulheres. E dentre elas, uma chamada Lídia, comerciante, vendedora de tecido, vendedora de púrpura, que diz o texto que toda a sua casa se converteu e ela constrangeu os viajantes a ficarem na casa dela. Diz que é uma casa grande. Era uma mulher de posses. Mas o texto também diz que ela era temente a Deus. Que Deus? Deus é. Deus que Deus? O Deus, eu te pergunto, qual Deus? O que você pensa quando eu digo a você Deus? Que imagem surge na tua cabeça, no teu sentimento, quando a gente fala Deus? Quando a gente fala Deus, a gente tem que pensar em Jesus. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Isso está em Colossenses capítulo 1, escrito por Paulo.
A melhor imagem que eu tenho de Deus é Cristo, porque Cristo é Deus. Você se lembra do capítulo 10 de Atos? Passamos por essa história. Cornélio era romano, centurião, temente a Deus, fazia esmolas, mas ele não conhecia direito Deus. Ele deve ter ouvido de algum judeu, mas esse não é o Deus. Falta a revelação máxima, que é Cristo, que envia o seu Espírito em Atos 2. Aí a gente entende Deus, Pai, Filho e Espírito. Até então eles entendiam só uma parte. Aqui também tem um pouco da explicação da minha fala sobre a guerra que eu fiz antes da pregação. Vai devagar quando você fala Deus está com ele. Pode ser qualquer Deus. Agora, quando você fala Cristo, você está cristianizando a sua fé, ou trazendo à luz a revelação completa de Deus a respeito de si mesmo em Cristo. Esse Cornélio fazia esmolas, mas faltava para ele o quê? Faltava conhecer Deus, que era Cristo. Quando ele chega lá, está a família inteira do Cornélio, todo mundo se converte, mano, e se batiza. Isso é uma loucura. Parece que essa história é parecida. A diferença é que não teve Deus falando com a Lídia, e ele falou com Paulo, mas não teve nenhum emissário para chamar Paulo até lá. Foi só o Espírito de Deus dizendo, vai para lá que tem alguém que quer me conhecer. Nós não temos muitas evidências de que mais gente tenha se convertido nesse dia. Se teve, Lucas não teve preocupação de relatar isso para a gente. Mas ele relatou o que era importante, para que o Teófilo, seu amigo, soubesse. Uma mulher rica, vendedora de tecidos, comerciante. Ela teve o coração aberto para entender o que Paulo estava falando. Ela era temente a Deus, mas ela não conhecia esse Deus completamente. Mas ela era temente. Eu acho essa parte muito bonita. É um trecho pequeno, mas aqui tem uma lição muito profunda. Deus é capaz de tirar Paulo de quase 2.000 quilômetros de distância para ir lá, levar o evangelho na Europa. Porque tem macedônios que não conhecem a Deus, mas eles estão em lugares de oração, estão tentando encontrar. Eu não sei, Lídia era de Tiatira. Tiatira é na Ásia, perto de Éfeso, para cima de Listra e Derbe, onde nós já falamos. Ela não era judia. E eu não sei quais as religiões de mistério dos gregos, pode ser que ela cresce nisso, mas também ela está procurando um Deus. E como é que Paulo vai chegar lá e não tem nenhuma sinagoga a princípio para ele ir pregar? Porque a sede desses macedônios estava gritando para Deus. E nós achamos que porque a pessoa não é evangélica, Deus não está falando com ela. Não só está falando com ela, como está falando com a gente. Vai lá, porque tem um macedônio que quer me conhecer. Essa é a nossa missão. Nós é que temos essa ideia horrível de que Deus está aqui dentro, dessas 4 paredes, como se Deus fosse contido numa caixa, e Ele só falasse conosco. Do jeito que eu ouço alguns líderes evangélicos falando hoje, eu acho que não está falando não, ou pelo menos não estão ouvindo. Não é Deus que está em algum lugar. Gente, Deus é maior do que toda a existência. É nós é que estamos nele. Onde? Em qualquer lugar. Se eu subir ao céu, se eu for até o Hades, se eu correr com as extremidades da terra pelas asas da alvorada, onde eu for, Ele ali estará. Porque é impossível fugir da presença de Deus. A palavra nem me chegou na boca, Ele já conhece todo. Ele conhece meu deitar, meu levantar. Ele é Senhor, tudo está dentro dele, não é nós, não é Ele que está em algum lugar. Ele não cabe em nenhum lugar, nós é que cabemos dentro dele. Deus está ouvindo a sede, está percebendo a sede das pessoas, e está se aproximando delas.